Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marco Ferrarese, você está aqui no meu canal, onde tem muitas pregações, muitos louvores. Já fazia um tempo já que eu não postava nenhum vídeo. Eu pastoreio a igreja na cidade de Casa Branca, São Paulo. E hoje eu fui fazer uma pescaria e a gente estava lá pescando, no meio do mato. Aí via muitos pássaros, a natureza, a gente fica contemplando ali tudo que Deus fez, tudo que Deus criou com o poder da sua palavra. E tudo que Ele fez é perfeito, E a hora que eu cheguei em casa eu senti a necessidade. Falei para minha esposa, nós queremos fazer um vídeo. E eu senti a necessidade de fazer esse vídeo e comentar com vocês a passagem que Jesus ele fala lá em Mateus 6, a partir do verso 25, quando ele fala da ansiedade, das nossas preocupações. Eu queria ler com você aqui, a partir então do verso 25, tá certo? E diz assim: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntem celeiros, o vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para o lírio do campo, como cresce, não trabalha nem fia. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir? Pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Então, o que me chamou a atenção nesse vídeo, nessa passagem, é que a gente vive numa geração de pessoas ansiosas, E a ansiedade não é uma doença que apareceu esse tempo. É algo que vem acompanhando o homem desde que o homem caiu, Desde que Adão e Eva pecaram, foram lançados fora do jardim. O homem então se tornou ansioso. O que é ansioso? Preocupado com o futuro, O que mais preocupa o ser humano? Só essas coisas: comer, beber, vestir. A pessoa quer ter uma casa, a pessoa quer ter um carro, e muitas das vezes a pessoa entra até numa dívida e acaba se perdendo nessa dívida. Por quê? Por causa da ansiedade, por não saber esperar o tempo de Deus, Então, para a gente vencer a ansiedade, o que nós devemos fazer? Porque na verdade a ansiedade a gente tem, Todo mundo tem ansiedade. Mas a nossa ansiedade não pode ser maior do que a nossa fé. Porque quando você tem a fé verdadeira no Senhor, o que é fé? É confiança. É certeza de que Deus está no controle, de que a tua vida está guardada, de que Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Então o próprio Jesus aqui, numa ministração, ele fala: por que vocês andam ansiosos? E quando ele fala sobre isso, ele faz uma comparação com os pássaros. Eu nunca vi um pássaro trabalhando, Eu já trabalhei muito no sítio, há muitos anos atrás. A gente plantava feijão, tinha que capinar o feijão, plantava arroz, tinha que capinar o arroz, depois tinha que colher, tinha que bater, guardar, pôr na sacaria, e aquele sofrimento, Aguentar sol, chuva, desespero, E quando a gente olha para os pássaros, a gente não vê eles fazendo nada disso. Ao contrário, desde das madrugadas já, se você for morar no sítio ou for pousar no sítio, você vai ver que tem pássaros que começam a cantar desde a madrugada. Passa o dia cantando, Ali, colhendo ali as sementes, comendo fruta, comendo bichinhos. E você não vê eles em casa, você não vê eles fazendo celeiro,
precisamos guardar porque logo vem o inverno, precisamos guardar porque logo vem o tempo da chuva e a gente não vai ter como colher. Não, Deus fala, olha para as aves do céu. O que Jesus está falando aqui para nós? Para nós parar um pouco, né? E ir para o meio do mato mesmo, sabe? Para o meio de uma floresta, de um parque, sentar, pega uma garrafa de água, um lanche, né? Um pão com carne, pão com mortadela, vai lá no meio do mato, num parque, num bosque, senta e fica observando como que Deus cuida dos pássaros, como que Deus cuida da natureza. Você nunca vai ver um pássaro morrendo de velhice, você nunca vai ver um pássaro ali morrendo, perdeu as forças e começa a andar devagarzinho, vai desfalecendo e morre. É difícil a gente ver um pássaro assim. Olha até o cuidado que Deus tem com os pássaros. É verdade. O único pássaro que eu conheci até hoje que faz uma casa é o João de Barro, né? Mas assim, eles não juntam em celeiro, eles não estão preocupados com o futuro. Então Deus está falando aqui que nós temos que confiar nele. Ele cuida de nós. Ele fala pra gente, quando você for no bosque, com uma mata, com uma floresta, você observar também as flores. Hoje tem muitos jardins, né? Hoje tem muitos lugares que planta flor para vender. Você vai no mercado, tem flor. Mas você vai no meio do mato, você vê as florzinhas que nascem ali sozinhas. Como que elas são belas, né? Chama a atenção até dos pássaros, dos beija-flor, das abelhas, do marimbondo, que vai lá e pega do néctar ali, da flor. E você vê que ela floresce, ela fica bonita, mas até um dia ela já morre, né? Então Deus tem um cuidado especial com a natureza, tem um cuidado especial com os pássaros, com os peixes do mar, com as baleias, no oceano, né? Deus cuida, ninguém morre de fome, Deus cuida de tudo. Então Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da tua casa. Então fique em paz, procura então observar mais a natureza, porque Deus cuida de tudo e vai cuidar de você também. Tá bom? Então fica com esse vídeo aí. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus.